Olá, eu sou a Ana Júlia, tenho 19 anos e eu sou filha da Heloísa, a terapeuta e criadora do programa Supera. Eu sou vestibulanda de medicina, eu já estou no meu 3º ano de cursinho, prestando para medicina. E a minha história de dificuldade, digamos assim, começou desde o ensino médio, que eu já tinha, assim, muita dificuldade por conta dos estudos e problemas, assim, não mentais, mas, tipo, muita ansiedade. Eu me isolava muito por conta dos estudos, porque eu achava que eu só tinha que estudar. Isso me causava muito estresse, um pouco de depressão também, porque eu só estudava, né, no ensino médio, porque eu já sabia que eu queria medicina. E isso me causou vários problemas também. Eu tinha enxaquecas, eu tive um problema de pele também, que chama psoríase rosa, se não me engano, que é totalmente mental, é de estresse mesmo. E eu tinha, assim, enjoos bem fortes, vários problemas desse tipo. Só que isso piorou ainda mais quando eu entrei no cursinho, porque primeiro que eu já fiquei muito decepcionada e muito triste de não ter passado direto. E eu sei que é muito difícil passar direto pra medicina do ensino médio, mas eu estudava muito e, tipo, na minha cabeça eu ia conseguir, sabe? E teve a questão da pandemia também, né? Eu me formei na pandemia, no ensino médio, então eu já tava bem isolada socialmente, né? E aí, no meu primeiro ano de cursinho, eu ainda aguentei, né? Mesmo com isolamento social e tudo. Mas no segundo ano, assim, realmente foi muito difícil. Eu queria desistir de tudo, eu não conseguia mais. E aí, nesse meu segundo ano de cursinho, que foi ano passado, eu fui para as aulas no início do ano, né? Então eu comecei o ano indo para as aulas. E foi bom, porque eu consegui socializar com as pessoas e tudo. Mas ao longo do tempo eu fui começando a ficar cada vez mais desanimada. Porque é uma jornada muito exaustiva você estudar todos os dias, acordando às 4 da manhã para ir para aula e se forçando a estudar. E eu sentia que eu nunca ia passar, eu sentia que, assim, eu não tava evoluindo, eu não tava indo pra frente. E, sabe, eu não conseguia me ver saindo daquilo. Eu tava totalmente presa e totalmente desacreditada que algum dia a minha vida ia mudar, de que algum dia aquilo ia passar. Porque eu já tava nessa vibe de isolamento social, de estudo desde o ensino médio. Então foi muito pesado pra mim. E aí nesse meu segundo ano de cursinho, depois das férias de julho, que a gente tem férias em julho, né? A gente teve acho que 3 semanas de férias. E depois disso eu desanimei completamente, assim, em setembro, pro final de setembro, eu não tinha mais força pra estudar. Eu não consegui mais estudar. Eu mal conseguia levantar da cama, assim. Eu levantava porque a gente ainda tinha aula online, né, por conta da pandemia também. A gente tinha presencial e online, mas se quisesse assistir online, eu assistia. E eu levantava pra deixar a aula rolando, porque dizer que eu tava assistindo, eu não tinha energia pra nada. Eu fiquei muito deprimida. Eu tive bastante depressão e eu tinha, assim, eu tava deprimida, mas eu tinha ansiedade ao mesmo tempo, porque eu sentia que eu não tava fazendo nada na minha vida. E foi isso que me levou a querer desistir também da medicina, mesmo que esse fosse meu sonho. É meu sonho há muitos anos. E é tudo que eu quero, assim, da minha vida. Mas eu não tinha mais força pra continuar. Eu realmente não me via passando. Tipo, nunca. E nessa época eu fui procurar um psicólogo, eu comecei a passar no psicólogo, mas eu não sentia que me ajudava muito. Assim, psicólogo é ótimo, gente, façam.
Mas pra mim não tava sendo o suficiente, né? E eu não tava conseguindo sair daquele fundo do poço, né? Eu tava ficando cada vez pior, tendo pensamentos cada vez mais negativos. E eu não sei o que teria acontecido comigo, assim, se a minha mãe não tivesse me ajudado nesse período. Então o que aconteceu foi que a minha mãe, ela começou a fazer várias terapias, né, comigo, para tentar me ajudar. Ela reequilibrou meus chakras e, nossa, isso fez uma baita diferença. Porque eu não conseguia parar de ter pensamentos negativos de todas as formas, assim, de que eu nunca ia passar, de que eu tava sendo um peso pra minha família. Mesmo que eles nunca me cobrassem nesse sentido, eu não conseguia parar de pensar isso, que eu era um peso, que eu nunca ia mudar a minha situação, que, sabe, e tava ficando cada vez pior. Até pensamentos, sabe, de querer acabar com tudo. E quando ela reequilibrou meus chakras, foi assim, uma mudança. Tipo, eu me senti mais leve. Eu parei de ter esses pensamentos, sabe? E não foi assim, do dia pra noite. Foi gradual a mudança, mas eu mudei, de verdade. Eu conseguia levantar, eu conseguia fazer as provas. Isso foi mais ou menos na época dos vestibulares. Então, eu tava muito mal, né? Eu não tinha estudado nada. Mas mesmo assim, mesmo eu não tendo estudado desde setembro, os vestibulares foram mais ou menos em novembro, eu consegui ir bem nos vestibulares, porque eu tava muito melhor mentalmente. Então eu tava com mais energia, eu voltei a estudar um pouco mais nesse período, eu consegui encontrar meus amigos de novo e, assim, os meus pensamentos mudaram, a minha cabeça mudou, a minha energia mudou. A minha mãe até falou que eu tava, tipo, muito diferente, porque ela lembrava de como eu tava antes. Ah, e outra coisa que eu tinha também era muita enxaqueca. Eu tinha enxaquecas muito fortes e eu tomava remédio até, né? E depois que ela reequilibrou meus chakras e fez os programas comigo, eu melhorei muito. Tipo, hoje em dia eu nem tomo mais remédio. De vez em quando eu tenho uma dor de cabeça, assim, quando eu tenho uma prova mais estressante, mas nada perto do que eu tinha. E aí depois disso eu consegui fazer os vestibulares, né? E ela fez, além de equilibrar meus chakras, ela fez o que ia se tornar o programa Supera, né? Que foi, ela gravou algumas meditações pra eu fazer e ela me deu algumas terapias pra eu fazer, né? Porque eu não conseguia, assim, me comunicar muito com meus pais, porque é difícil, né, essa questão. Você ser um adolescente, você tentar se abrir com seus pais não é fácil, porque é muito diferente. Por mais que eles aceitem você, por mais que eles te amem muito, você nem sempre consegue falar tudo que você tá sentindo, sabe? Ou, sei lá, tipo, procurar ajuda com eles 100%. Então ela fez coisas que eu não precisasse falar, que eu não precisasse, que eu pudesse trabalhar isso sozinha, tipo, eu mesma. E isso me ajudou muito, porque, nossa, eu me senti muito diferente. E eu fui bem nos vestibulares, eu não passei, né, infelizmente, porque realmente, assim, eu acredito que não era a minha hora ainda, mas é isso, eu também não tinha estudado desde setembro, né. Mas eu fui bem, muito melhor do que eu tinha ido nos anos passados, e muito melhor do que eu achei que eu ia. Eu achei que eu ia muito mal, porque eu realmente não tava estudando, mas eu consegui fazer as provas tranquila, eu consegui ficar bem, e eu consegui ter força pra continuar esse ano, que é o meu terceiro ano de cursinho. Porque se eu não tivesse feito isso, eu tenho certeza, assim, que eu só teria desistido, tipo, eu não teria feito. Eu não estaria aqui, né, eu não estaria estudando mais, eu teria desistido, de verdade. Com essas terapias e esse equilíbrio, eu consegui reencontrar a minha vontade de estudar, de ser médica, de ajudar os outros, de continuar lutando. E eu retomei o contato com meus amigos e fiz novos amigos no cursinho esse ano, então a minha vida social mudou completamente. Ela tá, inclusive, melhor do que era no ensino médio, porque
eu tirei muitas das paranoias também que eu tinha na minha cabeça de que, não, eu tinha que só estudar, estudar, estudar. Me ajudou a encontrar um equilíbrio na minha vida, sabe? Um equilíbrio entre a minha vida social, entre a diversão e os estudos, porque você não precisa só ser uma coisa necessariamente, né? E os meus pensamentos também mudaram muito, eles ficaram muito melhores. Agora eu sou muito mais otimista do que eu era, tipo, agora eu realmente acredito que dá, que é possível e mesmo as coisas que eu falo são completamente diferentes das coisas que eu falava antes. Antes eu era totalmente assim, derrotista, conformista. Agora eu acredito que dá, sabe? Tipo, vai dar tudo certo. E assim, eu mudei muito, mudei completamente. E eu acredito que, de verdade, qualquer pessoa que esteja passando por uma situação de dificuldade, seja ela por depressão, ansiedade ou por se sentir perdido na vida, fazer uma terapia desse tipo ajuda muito, porque me ajudou demais. Me ajudou assim. Eu não tenho palavras. Se eu pudesse falar o tanto que. Se eu pudesse explicar o tanto que isso me ajudou, sabe? Mas. Foi muito, muito bom. E hoje em dia já tá quase nos vestibulares, né? Já tá chegando, batendo a porta aí as provas. E eu não tô tão ansiosa quanto eu estaria antigamente. Eu tô tranquila, relativamente tranquila, né? Claro que tem ansiedade, porque é impossível não ter. Mas, assim, e outra coisa, tipo, não é que eu fiquei sempre reequilibrada. Eu reequilibrei uma vez e acabou, né? Eu vivo desequilibrando meus chakras e minha aura e tudo. Mas aí eu reequilibro, minha mãe reequilibra sempre. E é muito nítida a diferença que faz. Porque eu começo a ter pensamentos negativos, eu começo a ficar mal, eu começo a não conseguir estudar, eu começo a não conseguir ir pra aula. E aí reequilibra e, tipo, muda completamente, sabe? Parece que dá um ânimo, dá um... Não sei, é como se fosse um reboot no seu cérebro, eu não sei explicar. Mas é muito bom. E eu queria falar sobre essa minha experiência e explicar que qualquer um pode fazer isso. Eu não acreditava nessas coisas, eu não acreditava nessas terapias ou, sabe, nessas coisas no geral, tipo de... que ia mudar realmente tão fácil e tão rápido. Mas mudou. E foi muito, muito nítida a diferença. E eu agradeço muito a minha mãe por ter feito isso por mim, de verdade. E meu pai também, por meus pais, eu agradeço muito por tudo. Porque, de verdade, mudou minha vida. E eu mudei completamente depois disso. Então, é isso.